Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a deputada Marina do MST, deputada estadual, quem desde já agradeço pela participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É uma excelente, eu sempre gosto de fazer esse bate-papo aqui com vocês. Tá certo, Marina, eu queria que você começasse a falar da sua relação com o campus. Como que se construiu esse vínculo? Claro que nós só temos uns 25 minutos de entrevista, não dá para contar a Sei. história toda, né? Mas como se construiu o vínculo com a cidade? Como que você veio parar aqui em Campos dentro desse movimento? A Campos tem uma importância enorme assim para a minha formação aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou paranaense, sou do interior do estado do Paraná, Cascavel, ali quase próximo a Foz do Iguaçu, então próximo ao Paraguai, né, na divisa ali. E sou, desde a minha infância, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, mas também sem terra. Então, trabalhei muito tempo lá de boia fria, meieiro que trabalha de meia, né, na terra do patrão. E quando terminei o ensino primário, nós somos 7 filhos, né? Sou do meio. Então, meu pai disse: Olha, não dá para você continuar estudando, senão não dá para os outros se formarem, pelo menos a nível básico, né? Tem que trabalhar. Então, continuei trabalhando com a minha família de boia fria, lá no nosso município. Só que eu queria estudar. Então, eu fui para o convento para estudar no convento de freiras, do convento Irmãs Catequistas Franciscanas. E de lá no convento, fazendo trabalho, né, estudando e fazendo trabalho nas comunidades, na igreja, fui num domingo rezar uma missa com um padre num acampamento do MST, num acampamento do Sem Terra. Chegamos cedo lá e passei o dia, então, conhecendo a forma de organização. Teve reunião da juventude, teve a missa campal, que foi linda, assim. E eu me encantei com aquilo, então falei: Frei, não vou voltar. O que eu quero lá no convento está aqui, vou ficar aqui. Então fiquei no MST. E um tempo depois, isso tinha 13 anos, um tempo depois eu fui indicada pelo MST para vir para Campos, para ficar 2 anos aqui numa missão. O MST tem um pouco isso, meio igrejeiro, né? Assim, meio as formas de organização da igreja. Então, eu ficaria 2 anos aqui com a missão de apoiar, ajudar na organização do MST. Isso foi em 96. Então, eu chego aqui em Campos, em julho de 96, e em abril de 97, o MST faz a primeira ocupação de terra aqui na usina São João, que hoje é o assentamento Zumbi dos Palmares. Então, esses 2 anos que eu vim ficar aqui no estado do Rio de Janeiro, vai fazer 28 anos nesse julho deste ano, 2024. E então, né, acabei me apaixonando pelo estado do Rio de Janeiro, acabei ficando assim extremamente gostando, né, da cultura, das pessoas, da- de tudo desse estado a partir de Campos. E, Então, eu digo que eu tenho a minha formação aqui no estado do Rio de Janeiro é essencialmente campista, e por isso eu falo que Campos tem uma deputada, porque eu saí daqui. e você ainda mantém a relação com o Movimento Sem Terra aqui em Campos? Você sabe como está o panorama das ocupações? Teve uma recente, por exemplo, acompanhei mais pelo noticiário, Sim. mas houve ali algumas denúncias também graves de uma suposta milícia rural. Você tem acompanhado o desenrolar dessa história? Sim, na medida do possível, né? Tenho acompanhado agora com essa tarefa mais no legislativo, então me exige bastante também, né? Mas na medida do possível tenho acompanhado sim as ações da organização do MST aqui no município e na região. E dentro disso dizer aqui nessa região é a região onde está concentrado a maioria dos assentamentos, porque também está aqui nessa região, Campos e região, a maior concentração de terras que nós temos no estado do Rio de Janeiro, né? E eu digo da concentração de terras dessa que tem o critério na Constituição Federal que não cumpre a sua função social e que deve ser destinado para a reforma agrária. Então, você pegar um dos critérios, né, da Constituição Federal que garante que a terra deve ser destinada para a reforma agrária é o tema do respeito à legislação trabalhista. E Campos dos Goytacazes está no
em quinto lugar no ranking nacional de trabalho análogo à escravidão. E esse é um dos critérios, né? Então, terras que são detectadas, digamos, com trabalho análogo da escravidão, hoje elas devem ser destinadas para a reforma agrária. Então, aqui, nesta região, nós temos 12 assentamentos, né, com uma produção assim, bem expressiva, e eu acho que o MST cumpre aqui no município de Campos e na região um papel importante hoje, principalmente nesse tema da organização da produção de alimentos, da produção de comida. E a nível nacional, nós temos avançado bastante assim no debate da agroecologia, que nós temos que mudar o jeito de produção, né? O que é a agricultura, né? É o resgate das culturas. Então, nós precisamos resgatar essa produção de alimentação saudável, de alimentação orgânica, de alimentação agroecológica que não tenha nenhum tipo de utilização de venenos e agrotóxicos. E o MST aqui na região, a partir da organização desses assentamentos, tem se desafiado também a como que vai organizar também esses assentamentos, como que vai organizar essa produção de comida dessa forma, né, da agroecologia. E nesse último período, no dia 15 de abril, né, 15 de abril, houve, eu diria assim, uma retomada da luta pela terra aqui na região, né? Com a ocupação lá numa área coletiva que é do assentamento Josué de Castro. Então, olha só como que as coisas, como que a vida é, né? Ali era uma área de assentamento já constituído. Essa ocupação é de 2004. E ali, 2007, 2008, o INCRA consolidou o assentamento, né? São em torno de 35 famílias que tem ali. Todo assentamento ela tem uma área social, uma área que tem uma parte de preservação ambiental, uma área que pode ser destinada para produção coletiva. Nessa área pode ser construída a escola, a igreja do assentamento, enfim. Só que lá no assentamento Josué de Castro, em vez de o INCRA fazer isso, não fez, e ela foi ocupada por um proprietário que mantinha bois nessa área. E o INCRA não tinha mais, enfim, não teve força suficiente ali, que seria fazer sua força jurídica, inclusive, poderia, né? Mas não fez, então, o próprio assentamento, né? Convocou o MST para que pudesse organizar famílias para tomar essa área, que é do assentamento, é uma área federal, e que o fazendeiro tirasse os bois. Então, por isso, gerou uma série de ameaças, de um processo de criminalização, até eu diria, muito forte, inclusive do assentamento e das pessoas ali, né? Então, a ideia é que essas famílias que estão ali estão avançando no cadastramento, né, das famílias sem terra ali na região. Eu tive nesse sábado lá, inclusive. Estou aqui em Campos desde sábado de manhã. Dei aula num curso que tem ali no assentamento, na parte da manhã, e de tarde eu fui fazer essa visita lá no acampamento. Então, estão com mais de 400 famílias ali no acampamento. Então, você vê que tem uma demanda, né, enorme, assim, porque Campos está aí com mais de 160 mil pessoas, né, com os dados oficiais aí que estão abaixo da linha da pobreza, né, que estão passando fome praticamente todos os dias. Então, a luta pela terra e essa forma organizada, né, é uma forma que as famílias, que as pessoas veem, de lutar por um direito de ter um pedaço de terra para organizar a sua vida, né? A moradia, o sustento dos filhos, a escola, mas, sobretudo, esse tema da produção de alimentos. Então, eu acho que tem boas perspectivas, apesar de todas as ameaças, enfim, né? Também nesse dia que as famílias, nessa semana que as famílias estavam se organizando para entrar ali, houve uma perseguição, digamos assim, bastante forte da própria polícia militar
e da Polícia Civil aqui de Campos, e sem um diálogo, sabe? Assim, porque não tinha nenhum problema. Qualquer, né, o comandante da polícia, de qualquer das polícias, procurasse algum dos dirigentes ali, ou das famílias que estão ali, para saber o que estava acontecendo, né? E no dia lá, eu sei que teve advogados, teve a Defensoria Pública, teve um próprio pessoal do INCRA para explicar para a polícia que ali era uma área federal, que estava sendo, né, um fazendeiro que estava criando boi, que estava ali, ele que estava errado. Ele que tinha que sair, né? Não é que as pessoas estavam invadindo uma área particular. E você acredita? A polícia saiu do local só depois que um fazendeiro veio lá e disse: não, pode deixar eles aí, que essa terra não é minha, essa terra é do INCRA. Deputada, Então, nós estamos conversando aqui, sim, aí me veio à memória aqui um fato. A gente pode falar sobre a necessidade de reforma agrária neste país? Acredito que há 136 anos, com a data de hoje, de abolição da escravatura. De lá para cá, já há uma 13 de necessidade. maio hoje. Justamente, isso que me veio aqui à mente agora. Então são 136 anos que a gente gosta, que o país precisa tratar desse assunto de uma forma muito mais empenhada do que vem sendo feita. Mas você mesmo colocou a Constituição de 88, aí nós estamos falando também de 36 anos, 100 anos depois, a Constituição de 88 veio assegurar alguns aspectos ali que pudesse colaborar para que uma política mais séria na questão da reforma agrária. PT, seu partido, passou pelo poder 2 vezes com Lula, 1 vez e meia com Dilma, né? Então nós vamos aí a 8, 10, 14 anos, agora mais 2 anos com a volta do Lula. Nesse meio tempo passou 2 anos ali de Michel Temer, 4 anos de Bolsonaro. O que a gente pode falar? Qual a sua análise do que o PT conseguiu mudar na perspectiva da reforma agrária do país e o que você ainda espera nesse governo Lula? Não, muito bom essa tua lembrança aí de todos esses temas. Eu destacaria desse principalmente que nós não podemos deixar de olhar para a formação histórica da questão agrária e agrícola do nosso país. Então, você pegar aqui o município de Campos é um exemplo disso, né? Das grandes usinas canavieiras e etc. E que sempre se sustentaram com recursos públicos, recursos do Estado, né? E o que eu vejo assim, tanto o Lula quanto o PT sempre tiveram um compromisso com a reforma agrária. Sempre tiveram. E acredito que ainda tem um compromisso, né, com a realização da reforma agrária, porque é um compromisso, eu vejo assim, que é de justiça social, que é você fazer um processo de democratização da terra no país. Se você pegar o último censo agropecuário que foi feito no Brasil, foi em 2017, diz que 1% de proprietários tem 46% das terras. Então, ou seja, 1% de proprietários tem a metade do país. E 1% se você pensar toda essa parte ambiental, né, toda a parte do que garante hoje a Constituição Federal, né, que os 3 critérios que garante a Constituição Federal das terras que devem ser destinadas para a reforma agrária é produtividade. Então, você não pode ter uma terra, uma grande latifúndio, uma grande fazenda só para especulação financeira, né? Ela tem que produzir, tem que cumprir a função social dela no quesito produção. Tem que cumprir a função social dela no quesito respeito ao meio ambiente, ou respeito à legislação ambiental, pelo menos. Então, tem muitas, né? Se pegar aqui na Baixada Campista, por exemplo, que as grandes empresas fazem aí, né, extração de areia, né, do solo, também para fins econômicos, etc. Ali você teria, se fosse cumprir a Constituição Federal, teria uma série de áreas que poderiam ser destinadas para a reforma agrária. E o terceiro critério, justo que eu falei antes, das leis trabalhistas, né? Então, as áreas que são detectadas com trabalho análogo à escravidão também deveriam ser. Então, também deveriam ser destinadas para a reforma agrária. Então, você pegar esse histórico, né,
de poder, digamos, de construção histórica no Brasil, da questão agrária e agrícola, e os poderes que se detêm a partir disso, que se desfaz, né, que se amplia nos municípios através desse poder, não é só com vontade política que se pode fazer reforma agrária. Então, esse que eu compreendo, digamos, né? Eu vejo que tanto o PT quanto o Lula têm ainda um senso de defesa da realização da reforma agrária, mas não dá para fazer na força, né? Então, acho que depende muito de um empenho, né? Tanto da questão política, da questão jurídica e também das negociações políticas hoje que a gente tem, principalmente no Congresso Nacional, né? Que tem uma grande maioria que são representantes desse poder. Então, não pode ser uma decisão só na canetada, né? Ah, eu vou fazer a reforma agrária com uma canetada. Isso não existe. Pelo menos no Brasil, com essa história que você lembrou muito bem, né? 136 anos da abolição da escravatura, que onde estão os negros que foram libertados, né? Não tiveram acesso à terra, foram para as cidades constituir as favelas, né? Então, você pegar a constituição das grandes favelas que nós temos hoje, tanto nos municípios menores como nos grandes municípios, a exemplo do Rio de Janeiro, enfim, vai olhar o histórico dessas famílias, são famílias que vieram do campo, né? Que vieram expulsos ou que vieram desse processo, infelizmente, né? Mas eu vejo que o tema da reforma agrária, a reforma agrária ainda é considerada hoje, ao meu ver, a partir da experiência que nós temos da constituição e organização dos assentamentos, organização da produção, organização de várias cooperativas, né? Você vê hoje o MST é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, que, aliás, muitas dessas lavouras estão sendo atingidas agora com a cheia, com essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Muitas áreas nossas, né, de produção de arroz. Mas não só isso, também a organização das escolas, a formação e o acesso à juventude, da juventude que estão tendo às universidades. Então, a gente tem uma série de membros do MST que estudaram, que se qualificaram, com essa orientação da importância da gente estudar, da importância da gente se qualificar, da importância da gente ter, do próprio movimento, ter os seus quadros formados nas diversas áreas, né? Então, eu acho que a reforma agrária, ainda nos dias de hoje, ela é considerada, digamos assim, uma medida extremamente importante para essa questão do desenvolvimento rural. E daí eu acho que é importante fazer esse destaque, um desenvolvimento que garanta, né, trabalho, renda para os pequenos agricultores, para quem de fato vive e trabalha no campo, né? E também uma forma, digamos assim, de justiça social, né? Deputada, vamos falar Considerando um toda essa pouquinho história. de política. Vamos? Vamos falar do seu mandato na Alerj, primeiramente. Sim. Depois nós vamos chegar a Campos para a gente fechar nosso bate-papo. Inclusive sua agenda recente com os pré-candidatos a vereador. Enfim, sobre a Alerj, você na votação para presidente da Alerj, você se absteve. O PT se dividiu ali, alguns votaram no Rodrigo Bacelar, outros se abstiveram, né? Houve uma divisão ali no PT. Fiz uma busca, eu estava lá no dia, inclusive, mas fiz uma busca ali e vi que você se absteve naquela votação. Eu queria ouvir a sua opinião sobre um campista que preside a Alerj, mesmo você tendo optado pela abstenção naquele momento. Qual a sua avaliação do Rodrigo lá à frente dos pares, junto diretamente com você? Qual a impressão que você tem do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj? Eu acho que a Alerj é uma das principais assembleias que nós temos no país, né? E com isso também acho que uma das principais assembleias que tem muitas contradições, tem muitos desafios, né? De tudo, por toda a história, enfim, que a Assembleia Legislativa aqui no nosso estado representa. E hoje, não vejo como um bom cenário, um dos melhores cenários
que se encontra a representação que há parlamentar na Assembleia Legislativa. Porém, vejo que, apesar de não ter votado na indicação do presidente Bacelar, eu estava chegando na Assembleia, né, minha primeira experiência como deputada estadual. Apesar disso, eu vejo que ele está fazendo um trabalho voltado ao republicanismo, tem um diálogo com todas as forças da Assembleia, e eu acho que isso é uma movimentação importante que ele faz, muito importante para o Estado e muito importante também para Campos, né? Temos uma relação assim amigável, de respeito, sobretudo, e inclusive de apresentar alguns projetos em conjunto, digamos assim, dos dois ser autores, né? Não com coautoria, ser autores, os dois autores. E um deles, queria deixar como um exemplo, assim, que é importante também para o município de Campos e que tem muito a ver com tudo isso que a gente estava falando. Sabe que aqui nós temos a usina Cambaíba, que parte dela recentemente também foi destinada para reforma agrária. Então já havia uma das fazendas que já foi constituído um assentamento, que é o assentamento Uziel Alves, e recentemente uma outra parte que vai ser assentado 185 famílias. Nessa usina Cambaíba, para além de ter uma grande extensão de terra, também tem denúncias comprovadas, né, pelo próprio delegado que fez à época, o delegado Cláudio Guerra, que utilizou os fornos da usina Cambaíba para incinerar membros que lutavam contra a ditadura militar, né? Então, segundo o delegado Cláudio Guerra, e que foi condenado pela Justiça Federal de Campos, então, que é uma das provas que isso realmente aconteceu, foram 12 pessoas incineradas, né, nos fornos da usina Cambaíba. Então, para o assentamento, foi destinada agora parte da terra para a realização do assentamento, mas o parque industrial da usina não. Então, eu e o presidente Rodrigo Bacelar apresentamos um projeto à Alerj de tombamento do parque industrial da usina Cambaíba, para que ali possa ser realizado um centro de memória social, um centro de memória da história, enfim, e que seja resgatado, né, esse tipo de histórias ali que fica com imagens, vídeos, enfim, né? Então, de fazer ali. E acho que é um projeto bonito, essa nossa proposição na Assembleia Legislativa. Eu e o presidente Rodrigo Bacelar apresentamos, somos autores do projeto e abrimos em coautoria no mesmo dia de protocolar o projeto e houveram 16 deputados dos diversos partidos que assinaram a coautoria desse projeto. Eu acho que essa é uma demonstração, digamos assim, né, de democracia, de republicanismo que nós precisamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e aqui no município. Marina, você nas suas viagens pelos municípios do estado do Rio de Janeiro, teve um episódio muito desagradável, né, de Sim. agressão, foi na região serrana do Rio de Janeiro, mas isso teve desdobramentos, né? Estava lendo que recentemente até o Ministério Público denunciou 8 pessoas por esse caso de agressão. Como que você está acompanhando esse desdobramento desse lamentável episódio? Olha, realmente, reforçar isso que você fala, né? Foi um episódio triste, foi um episódio lamentável, porque eu tenho feito isso, né? Nós fizemos isso assim de organizar, ser um mandato em movimento, né? Um pouco trazendo, como eu sou uma parlamentar que venha do movimento social que faz isso, né? Então nós também pensamos como é que a gente pode fazer um mandato na Alerj que traga um pouco essa experiência. O que é um mandato em movimento? Que você vai nas comunidades, vai nos locais, ouve as famílias, ouve as pessoas, escuta, né, quais são as demandas, quais são as reivindicações que tem ali, e, ao mesmo tempo, leva também as possibilidades que nós temos na Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia eu presido a Comissão de Segurança Alimentar,
Então, né, com esse tema da produção de alimentos saudáveis e tal, então é um tema que eu tenho buscado também fazer com que a Comissão de Segurança Alimentar da Alerj também promova isso, né? Também promova esse tipo de coisa, de valorizar, reconhecer as comunidades que produzem. No Rio de Janeiro, nós temos muitas experiências de hortas urbanas, então por que não fazer isso, né? E lá, foi na comunidade, no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, eu havia marcado, como tenho feito nos diversos municípios, nos diversos lugares e muitas comunidades, uma plenária, que a gente chama uma plenária de prestação de contas políticas. Então, vai lá, diz o que está fazendo, quais os projetos que apresentou, quais as dificuldades que a gente está enfrentando na Alerj, quais as demandas que vocês têm aqui que a gente pode pensar fazer iniciativas legislativas, né, para dentro da Assembleia, enfim. E eles tentaram me impedir de fazer isso lá, porque mais, né, de 2, 3, tanto que o Ministério Público denunciou 8, né, 8 pessoas lá, fizeram uma convocação por WhatsApp dizendo que eu iria lá para fazer uma invasão, para levar o MST, para tomar as terras das pessoas. E, por óbvio, né, não era isso. Eu fui lá com uma deputada, com uma parlamentar eleita, fazer uma atividade parlamentar. Fui lá fazer um trabalho, fazer uma prestação de serviço naquela comunidade. Então, foi um momento muito triste, foram muitas agressões verbais, físicas também, né, de empurra e tal. Mas, graças a Deus, com a força também, com as pessoas que estavam lá, tive também um apoio importante da Polícia Militar do local lá, que cedeu, inclusive, o próprio pátio da PM. Então, nós fiz a plenária de prestação de contas, fiz esse processo de ouvir as pessoas que estavam lá, né, no pátio da Polícia Militar, e depois tratamos de fazer as denúncias necessárias, digamos assim, né? Então, vamos dizer, como é que eu estou acompanhando isso? Não tem lugar no meu coração para ódio de ninguém, para raiva, em hipótese nenhuma, mas eu acho que justiça tem que ser feita, porque aquilo foi uma injustiça, né, que fizeram. E eu digo que foram homens covardes que tiveram de coragem de fazer aquilo ali, porque eu sou uma parlamentar mulher. Que, olha, eu tenho muitas dúvidas se aqueles homens teriam coragem de fazer o que fizeram com um homem deputado que fosse lá, sabe? Mas é isso, foram covardes de fazer. Mas eu acho que vão pagar à justiça a responsabilidade que compete a eles, né? Necessários. Deputado, na sua agenda agora em Campos, é claro que você tem outros compromissos políticos também, né? Mas você, entre as visitas aos acampamentos, essa pausazinha para um bate-papo aqui com a gente, você também teve um encontro com pré-candidatos do PT a vereador. O partido não faz vereador aqui em Campos há 2 eleições municipais. O último foi em 2012, mas já saiu, o último eleito foi o Marcão em 2012, que já foi até do PL, hoje é pré-candidato pelo MDB. Então, assim, não sei se é um representante do partido mesmo, né? Se é um petista. Mas o PT está com esperança de voltar a ter uma das 25 cadeiras na Câmara de Campos? Só uma? Olha, as contas têm de pessimista a muito otimista. E qual seria, do pessimista ou muito otimista? Bom, primeiro dizer, o PT está ainda com 13 indicações aqui de candidaturas à prefeitura, que é uma pena, né? Porque teria que ter uma decisão logo de quem vai construir a pré-candidatura à prefeitura, ajuda nisso, né? No trabalho das pré-candidaturas ali à vereança no município. Então, eu acho que isso é um desafio que o partido tem, né, que espero que seja resolvida nos próximos dias. E, assim, das contas mais pessimistas do partido, do PT, avalia que dá para eleger um vereador, porque
E com a contribuição do professor Luciano D'Angelo, que é uma referência histórica, né, do PT aqui no município, ele se dedicou a construir a nominata, né? Então há uma série de pré-candidatos, no caso, né, bastante expressivos, digamos, que têm possibilidades de eleger pelo menos um vereador, não é? E, nesse sentido, as expectativas mais otimistas chegam à avaliação de que é possível, né, com um trabalho dedicado aí, né, de toda a militância do partido aqui no município, também as forças do PT a nível estadual, de eleger 3. E com isso, também hoje nessa reunião, fui bastante provocada a que o MST tenha uma candidatura aqui também. A exemplo, né, de que fui eleita como deputada estadual Marina do MST. Então, segundo a avaliação do próprio professor Luciano, mas também da direção municipal do partido aqui, é que o MST, tendo uma indicação de um nome, também poderia contribuir, né, nessa nominata no sentido de fazer com que a gente possa eleger pelo menos 2, né? Então, o MST está pensando aí, temos um jovem bastante forte, né, que é assentado aqui, aqui no município, enfim, que é desse primeiro assentamento constituído aqui, lá do assentamento Zumbi dos Palmares. E vamos ver como é que nos próximos dias vai se desdobrar aí essa decisão. Deputada, a gente tem muitos assuntos para a gente conversar, mas nosso tempo acho que já até estourou um pouquinho, estou até olhando o relógio ali agora. Mas só para a gente concluir, você citou que o PT tem três pré-candidaturas, né? A gente pode falar, então, a deputada, sua colega de parlamento, Carla Machado, o professor Jefferson Manhães e a terceira do Elinha Normal, é isso? Isso, né? exatamente. Qual a sua relação com esses nomes? Como que você vislumbra o PT na disputa à Prefeitura de Campos? E na mesma resposta, queria que você falasse sobre o governo da cidade de Campos. Tem espaço aí para chegar a um segundo turno com o Vladimir Garotinho, apontado até hoje como favorito nas pesquisas? Pelo que eu vi aqui nesses dias das pesquisas aí colocam a Carla Machado em segundo lugar, né? Segundo as pesquisas de hoje. Então não é possível, digamos assim, da gente afirmar nada, né? Mas eu espero que o PT tome essa decisão rápido, né? Principalmente de quem vai ser aí dos 3 indicados, quem vai ser a pessoa candidata, para que isso possa também fortalecer de fato esse processo da pré-campanha eleitoral, tanto dessa corrida, digamos, né, de chegar a um segundo lugar aí, quem sabe, na disputa eleitoral no município, mas não dá para demorar tanto, né? E eu acho que os 3 candidatos aí colocados têm 3 candidatos a candidatos. os 3 pré-candidatos a pré-candidato, exatamente, né? Tem boas intenções, bons projetos. Eu acho que o principal disso tudo seria, eu até dizia hoje que o menos importante é o nome, mas o mais importante, eu acho que Campos carece disso, é de ter uma candidatura a prefeito aqui que tenha um projeto de fato para o município, né? Que tenha um projeto, que tenha os temas sociais, principalmente, né, da geração de emprego, renda, da questão da saúde, da educação, do transporte público, da ciência, da tecnologia, como presente, né? Você vê, Campos é um município tão rico, né, com esse tema dos royalties, mas ao mesmo tempo com tanta pobreza, né? Com tanta gente pobre. Então, qual é o projeto hoje das candidaturas que seja melhor de fato, né, para o município de Campos? Eu acho que esse seria o tema principal, assim, né, do debate, da discussão, e que eu espero que a direção do partido leve em consideração de fato. Deputada, mais uma vez queria agradecer a sua participação, deixar o convite aberto para uma outra oportunidade, até para a gente conversar um pouco mais sobre outros assuntos. Obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço muito o convite de estar aqui e
deixar para vocês, quem sabe, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, tanto no movimento social como na Assembleia Legislativa, sugerir, propor coisas que nós possamos fazer, né, na Alerj, deixar à disposição minha rede social, que é @deputada Marina do MST, e todo mundo pode acessar, inclusive tem meu WhatsApp na rede, podem ficar à vontade no sentido de entrar em contato, e agradeço e já me comprometo na próxima voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Obrigada. Então tá certo, deputada. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.